Então, hoje a gente está aqui. Deixa eu só. Pim, aqui. Isso. A gente está aqui assistindo o filme. A gente vai assistir agora o filme Justiça em Estado de Exceção. E aí a gente tem com a gente, para debater o filme, o Gustavo Grandinetti, que é desembargador. Ele vai falar um pouquinho aqui do filme antes da gente assistir, e depois, no debate, ele também volta para falar com a gente, junto com o Silvio Tendler, que também vai estar online. Queria agradecer a presença de todo mundo aí e todo mundo que está aqui também. Gustavo, obrigada pela presença e por poder trazer esse filme aí para a gente também. Boa noite a todos. Tem que tomar cuidado de falar sem dar spoiler do filme. Mas o filme é interessante, ele é muito crítico em relação à sociedade brasileira, principalmente nos últimos anos, e ele também é crítico em relação a algumas decisões do judiciário, especialmente em primeiro grau, especialmente quando os réus, os acusados são pobres e são pretos. O filme é bem crítico nesse aspecto, mas espero que faça sentido para vocês e que a gente possa refletir sobre como melhorar a sociedade brasileira e especialmente a justiça brasileira. Bom filme. Maravilha. Alô, obrigado. Opa. Maior prazer, Recording in progress. Que maior legal, o Silvio entrou prazer. aqui com a gente também. Seja bem-vindo online ao nosso Cineclube. Super bonito, super interessante. Adoro o Cineclube. Ora, que chique, que chique. Adoro o Cineclube. E a gente teve a honra de ter a sua presença aqui na festa do Cardume, a festa tradicional do Cineclube. O Silvio Tender estava cansado porque ele fez lá a apresentação do Brizola. E aí a gente trouxe o Silvio Tendler, ele falou: Não, eu tô cansado. E a festa inteira foi lá no carro pedir pro Silvio Tendler vir. E aí ele veio aqui com a gente. A gente entendeu o sacrifício que foi, mas foi uma honra e uma alegria ter você com a gente aqui também, né? Foi ótimo. Ó, Desejo boa sessão para vocês. No final eu volto. Tá bom? alô, No final a gente Beleza. vê. obrigado. Ótimo, obrigada. Desejo Obrigada. bom filme para todos e todas. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Alô, Obrigada, até daqui a pouco. Gravar? Recording in progress. Vou liberar aqui. Tá no mudo, Silvio. Liberou o som. Agora sim, agora estamos te ouvindo. A sala aqui também tá, enfim, aguardando aí para te ouvir também, né? A gente aplaudiu, você não estava aqui para ouvir, a gente aplaudiu bastante o filme no final, muito emocionante. Inclusive, o motivo, né, a homenagem que você fez, né, para o reitor. É muito, né, a gente ficou muito emocionado aqui também, né? Que bom, que bom. Eu trouxe um vinhozinho para cá para ficar com clima de Petrópolis. Ah, olha só! Tem que vir pra cá mais vezes. Pô, mas aqui tá meio gelado, mas Ah, enfim, espero que vocês tenham gostado e o Grande Net merece essa homenagem, né? O Grande Net, ele é uma figura de proa na justiça brasileira. E aí eu queria falar disso. E corajoso também ter feito isso. opa! Ah,
tá aqui. Ah, maravilha. Vamos ouvir. Então, eu tava pensando assim, a gente faz. Você falou, agora a gente passa pro Gustavo Grandinetti e depois a gente faz as inscrições. Cada um fala até 3 minutos, porque vocês vão ser, enfim, consultados novamente, né? As pessoas vão perguntar as coisas para vocês também. Beleza? Então, eu vou passar pro Gustavo. Isso, deixa eu virar aqui. Vou tirar o PIN. Opa, gallery. Botar aqui. Isso. Pronto, Gustavo. Isso. Estão ouvindo a gente? Tá muito forte, será essa luz? Deixa eu ver. Mas aí fica também. Deixa eu botar para cá. Não, é para cá, liga aí. Ah, melhor, né? E aí, Silvio, tá me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Pode falar. Eu já falei muito, eu vim aqui te ouvir. A recíproca é verdadeira. Vamos ouvir eles, então. Você nunca me falou sobre o filme, se você gostou ou não, se você tem ressalvas, agora eu queria te ouvir. Mas assim, publicamente, eu não vou poder criticar tanto. Por favor, faça todas as críticas. Não, eu acho o filme, ele é um filme muito crítico, né? Ele é um soco no estômago, não tem dúvida nenhuma. Ele é muito ácido, ele retrata uma parte crônica da justiça, do sistema criminal como um todo, não só da justiça, do sistema criminal como um todo, e retrata também um momento circunstancial da nossa vida política recente. Então, são dois momentos que o filme retrata. Eu acho que é preciso destacar esses dois momentos e explicar esses dois momentos, né? Então, assim, em palavras iniciais, eu queria dizer que o sistema criminal ele é disfuncional como um todo. Aquela cena da mãe que não consegue receber seu filho de volta, apesar do alvará de soltura, isso é um defeito crônico que existe desde que eu era estagiário de direito e continua assim. Então, isso é um defeito crônico, né? Um mau funcionamento crônico. E tem maneiras de resolver isso. Depois eu posso falar um pouco. E o outro objeto do filme é uma disfuncionalidade recente em decorrência da disfuncionalidade política que se abateu sobre o nosso país. Isso é uma coisa recente, que começou, essa disfuncionalidade política começou em 2013, como reflexo da crise econômica nos Estados Unidos em 2008, que atingiu a Europa em 2011, atingiu a América Latina em 2013, e no Brasil motivou aqueles movimentos que todos se lembram, inicialmente por uma questão simples de aumento de passagem, né? Uma questão restrita de aumento de passagem, um movimento que era justificado, que depois foi sendo incorporado por pessoas mal intencionadas que dominaram o movimento, praticaram aquelas cenas de vandalismo público com objetivo político de desestabilizar o país, levaram ao impeachment da presidente legitimamente eleita, e esse movimento prossegue ainda hoje na sociedade brasileira, e que levou ao 8 do 1. Ao 8 de janeiro, o teu filme começa com esse movimento do 8 do 1. Isso é um problema funcional, disfuncional, recente, que motivou, que contribuiu para os excessos da Operação Lava Jato, que é um outro aspecto que a gente poderia discutir.
Então, são ideias assim iniciais, só para esquentar, porque aqui está muito frio, a gente precisa esquentar um pouquinho. Então, vamos ouvir cada hora um de cada lado. Pessoal aí online, deixa eu só botar na galeria para poder ver todo mundo. Pai primeiro, quem mais? Você primeiro, então depois a gente passa para cá. Tá no mudo. Posso falar? Pode? Falou. Bom, boa noite a todos, e em especial a Silvio Tendler, que para mim é uma honra, um privilégio poder me dirigir pessoalmente a este gênio do cinema brasileiro. Usei seu filme Django umas 10 vezes em sala de aula, na- no começo do ano 2000 para cá, até 2007, 2008, né? E trabalhei esses conceitos na disciplina de Ciência Política e Direito Constitucional 1. Esse filme de hoje, ele tem um papel bastante didático, bastante pedagógico, quando ele coloca a questão do lawfare, que é o ex-governador do Paraíba, né, argumenta muito bem no seu depoimento. Enquanto que no filme, em outros trabalhos, né, e principalmente até também na questão do Lava Jato, que foi uma questão do lawfare, o que é o lawfare? Que cão danado é esse, né? É o uso estratégico do direito e da imprensa, né, para afastar ou prejudicar adversários. Nós sabemos que o direito, a justiça e a imprensa são aparelhos de Estado. A imprensa ordinária, como sempre, em todos os países do mundo, é mais fácil de manipular, né? Cínica, né? Com seus escribas de aluguel. Já a justiça, os seus tribunais e o Ministério Público é mais estruturado, mais organizado e difícil de manipulação, mas mesmo assim é manipulado e é usado como instrumento, como aparelho de Estado para controlar, reprimir, né, e manipular e dominar. Não se esqueçam nunca disto. Eu acho que o nosso desembargador poderia acrescentar a sua recém-apresentação dessa metodologia de abordagem, né, de aparelhos de Estado. Não é uma questão de desorganização. A justiça e a imprensa não estão desorganizadas, elas estão lucidamente organizadas no controle dos seus interesses ou ajudando a quem ela serve, o capitalista. Esta é a minha postura. Essa é a minha conclusão. Obrigado, Silvio, por me ouvir. Isso para mim é uma honra e um privilégio. Seu filme eu já assisti 11 vezes, Django. Vou ver mais vezes, que é uma enciclopédia, não é um filme. Parabéns. Obrigado. Muito Valeu. obrigado. Ah, que legal. Então, daqui, alguém quer falar? Alguém quer comentar? Eu vou. Ana Lessa? Deixa eu. Ah, eu vou ligar de volta. Esses fiozinhos. Isso. Pode falar, Ana. Oi, Silvio. É, eu acompanhei um pouco, eu não tenho nada a ver com justiça, eu sou artista plástica, mas meu marido era advogado, que não é mais vivo. E ele trabalhou com TEF muitos anos, e eu conheço muitas pessoas que apareceram aí, né? E em 1970, quando ele se formou, ele ia fazer crime. E não fez, porque quando ele entrou, ele falava assim, até quem tem razão tem que dar dinheiro para a polícia. Então, isso em 1970. E aí eu fico recordando, depois ele foi subsecretário de Justiça com o Tess, e as coisas, chega lá, tinha que dar dinheiro para não sei quem, aí acaba com isso. Aí quando eles saíram, continuou. Então, coisas que a gente sabe que era normal, vamos dizer assim. Quem não fazia, que era o anormal.
E então eu fico assim pensando que tudo que você mostrou agora é uma coisa que vem vindo, vem vindo, vem vindo, né? Não aparece de uma hora para outra. Ah, o campo é propício, só vai, as coisas só vão assim, não crescendo porque não tem justiça, né? E ele sempre falava, o juiz sempre teve juiz corrupto, sempre teve desembargador corrupto. Talvez depois tenha sido mais isso. E foi com mais clareza que era mais escondido. Então, assim, a minha pergunta é. Não é uma pergunta, é uma pergunta, um achômetro, vamos falar assim, né? Meu, que quando vai todo mundo para a rua, essas pessoas que vão para a rua lutar por essa justiça que eles acham, né, que devem lutar, com essa característica que agora já também tem um pouco de religiosidade no meio, eu fico pensando se essa corrupção toda, a polícia, sei lá de quando começou, né? Quando você mostra isso, isso é uma coisa que sempre existiu. Me lembro assim de minha mãe, eu que já estou velha, falar: o pobre não tem vez, né? Então, assim, eu gostaria que você colocasse isso. O que que você acha que como aconteceu isso? Como chegou nisso? Por que chegou nisso? Você acha que tem a ver com a ditadura? É para responder? É, Vocês me... é, Então, eu acho que você tem toda a razão. E, aliás, você falou que teu marido se formou em 1970 e isso. eu, em 1970, abandonei a faculdade de Direito, porque em 69, eu entrei em 69, e aí eu entrei na faculdade em pleno AI-5, entrei para estudar Direito num país em que o habeas corpus estava suspenso, que na universidade você tinha o primo das cinco, que era o 477, estudantes que se manifestassem, professores que se manifestassem politicamente, podiam ser expulsos da universidade e ficar, não sei, acho que 3 anos sem poder estudar. Então foi uma tragédia que se abateu no país. Eu entrei na universidade nesse momento e eu estava numa aula de introdução à ciência do direito, professor Celestino Basílio, e aí eu vejo no Globo presos os advogados dos presos políticos. E aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui dentro se não respeitam nem os direitos dos advogados, que saem dos prisioneiros? E eu também, você tem razão, eu já acompanhava desde antes de 70 as questões terríveis que aconteciam é, também no sistema carcerário, que é primo irmão da justiça. Eu me lembro de uma série que tinha na Última Hora, que denunciava os irmãos Boré na polícia da Guanabara, e então era uma coisa assim muito, muito dramática você ser polvo nesse país. A gruja sempre aconteceu no sinal de trânsito, no exame para motorista. Então era essa, essa corrupção é uma corrupção no Brasil, uma corrupção endêmica. Eu acho que é uma questão muito complicada e acho que ela se agrava em muito com a ditadura militar. Há um enriquecimento ali de uma nova casta de governantes. Eu, a Praia do Pinto, por exemplo, que eles botam fogo da noite para o dia ali, 5 mil famílias têm que se mudar a toque de caixa ali do Leblon, ali na Frânio de Melo Franco. Em seguida, constroem a Selva de Pedra, e a maior parte dos prédios pertence a cooperativas
de militares que vão então mudam para a zona sul do Rio de Janeiro, graças a essa corrupção que rolava no Rio de Janeiro, por conta do sistema militar. A gente viveu um momento de respiro em 88, com a promulgação da Constituição Cidadã, quando por alguns 5 minutos a gente acreditou que o país poderia ser diferente, que o país poderia ser um país mais justo e mais democrático para todo mundo. Essa Constituição brasileira é uma das melhores do mundo, com uma ressalva. Muita coisa ali dentro não foi regulamentada. Então, o Brasil era o único país do mundo, por exemplo, que o Gasparian colocou na Constituição que os juros no Brasil não poderiam alcançar nada acima de 1% ao ano. E aí os próprios não regulamentos, nunca foi regulamentado isso. E aí eu me lembro no governo do Fernando Henrique, eu pegando um avião para Brasília, o banqueiro Ronaldo César Coelho, a bordo do mesmo avião que eu, dizendo que estava indo lá para organizar e tirar esse item da Constituição. E a Constituição foi desmantelada, então nós temos todos os direitos nela, mas ela funciona com muitas dificuldades, né? E isso foi num crescendo até nós chegarmos ao ano de 2013, quando começa o desmantelamento do sistema democrático político brasileiro, que vai culminar em 2016 com o impeachment da presidente Dilma. Agora, eu só queria divergir do Grandinetti, porque, na verdade, a barbeiragem ali não foi só em São Paulo, do então prefeito Haddad, que hoje é ministro da Fazenda. Ele talvez tenha tido uma crise de insensibilidade política aguda e resolveu brigar, inclusive, com a presidenta da República pelos 20 centavos da passagem. Mas no Rio de Janeiro havia um clima de quase que de insurreição por conta do descalabro que foi a Copa do Mundo e foram as Olimpíadas, né? O Rio de Janeiro tinha tido, alguns poucos anos antes, o Pan-Americano aqui no Rio de Janeiro. Para o Pan-Americano foi construído um dos velódromos mais modernos do mundo, com um piso de madeira, todo ele super equilibrado para as bicicletas não escorregarem e tal. E 2 ou 3 anos depois vem as Olimpíadas e os caras têm que destruir aquele velódromo e construir um outro igualzinho. E aí a população do Rio se revoltou com a tentativa de destruir um casarão centenário que abrigou o Darcy Ribeiro, abrigou o Marechal Rondon, abrigou muitos indígenas que vinham ao Rio de Janeiro e ficavam ali na chamada hoje Aldeia Maracanã. Era nos anos 50, eu tive lá, era a sede do Serviço de Proteção aos Índios. Eu vi indígenas lá, eu vi o general criança, eu tive contato com o Marechal Rondon, e aí queriam desmantelar aquilo para virar estacionamento. O estádio Célio de Barros, onde muitos atletas pobres se prepararam para a Olimpíadas, queriam desmantelar para fazer estacionamento. E aí teve uma revolta generalizada na população do Rio de Janeiro por essas questões. Se construiu um estádio no Brasil para um jogo. O estádio de Natal, que era um estádio histórico construído por um arquiteto que pensou na época no sistema de ventilação para não ficar calor no estádio, foi demolido para fazer um outro para um jogo. Então, isso que aconteceu no Brasil naquele momento foi muito triste. Aí a juventude foi toda para a rua
E aí sim o Grande Net volta a ter razão, porque foi utilizado de uma forma absurda pelos que ocuparam o poder depois de 2016, 2018. Né? E aí aquela história, venham para a rua sem bandeiras, os black blocs, que algumas pessoas achavam bonito, engraçado, jovens brigando na rua, mas tem cenas gravadas de black blocs depois pulando para o lado da polícia, mostrando uma carteirinha, trocando de roupa e indo embora. Ou seja, era a polícia infiltrada no movimento popular. E aí o Brasil virou o que virou e foi não crescendo até chegar no lawfare, na Lava Jato. A Lava Jato, aí nós temos a prefeita da Paraíba, temos o governador Ricardo Coutinho, temos o reitor chanceler em Santa Catarina que se suicida pelo fato de ter sido desonrado. E aí o Brasil chega nesse descalabro até a gente conseguir recuperar o mando do país 2020, do final de 2022, 2023. Eu queria retratar isso e queria retratar também não só os de sempre que lutaram pela justiça, tem o Técio, Nélio Machado, né? E, sobretudo, a presença do Grande Net, que foi o meu grande incentivador, porque é difícil você ver um juiz de formação, um desembargador, eu conheci ele na PUC, ele era amigo de uma amiga minha, professora comigo na PUC, e aí eu o conheci pessoalmente, li o livro dele, eu falei, isso aqui dá filme, né? Um juiz que fala das entranhas da justiça, fala das questões que ele pode agir com humanidade e resolver com bom senso, e fala também do próprio erro que ele cometeu. Livro muito corajoso que me impulsionou a fazer esse filme. É isso. Gretchen, você quer responder? Eu queria ouvir os outros aí. Opa, vamos falar com o senhor. Opa, pode vir. Cadê você? Ah, isso. Aí você depois é Cristiana, pode falar. Oba. Silvio. É Paula. Maracajá. Fala, Maracajá, tudo bom? Tudo ótimo. É, é muito emocionante poder ser tocada por esses assuntos e aqui nesse cineclube tão especial para mim. E estar aqui do lado desse grande homem, porque para trabalhar do lado de lá daquela mesa é realmente estando com todos esses valores e princípios fundados é muito duro, porque a gente sabe o quanto que a justiça é cega de todos os lados. E eu tive uma experiência junto ao sistema prisional. E tem algumas coisas muito que ficaram muito cravadas em mim, né? Primeiro, sobre os direitos fundamentais, quais são os direitos fundamentais que não estão nos direitos fundamentais? Quem regiu, né, os direitos fundamentais e nos faltou o direito à resistência e o direito à subversão? Então, aonde é que está faltando direito nos direitos fundamentais para a gente poder, no Código Penal, proteger sempre a vida e nem sempre o patrimônio, né? Toda prisão é uma prisão política, né? A gente vê com isso com muita clareza no seu filme. Ele tá ouvindo? Tá. Tá. Uhum. Toda prisão é uma prisão política e isso está muito
é, delicadamente colocado no filme. É um presente poder assistir essas sutilezas, né? Os absurdos jurídicos tão bem colocados e ver algumas pessoas da justiça, eu digo pessoas, né? Falando e sempre podendo transmitir, né, as suas entranhas. É muito importante a gente poder ver mais, ouvir mais e cada vez mais tentar compreender todas essas injustiças, né? Todas essas injustiças. Então, eu queria muito agradecer esse teu trabalho e, e poder cada vez mais retornar a essas narrativas e poder assistir mais e mais vezes, porque a gente precisa muito reativar uma ideia. Eu vejo assim, eu acho que todas as soluções do mundo estão dentro dos presídios. Quando a gente, enquanto sociedade, puder, fizer o esforço, fizer um esforço, não dá nem para dizer que é um esforço, né? Mas quiser entender todos os problemas que estão dentro do sistema, a gente vai melhorar muito como ser humano e como sociedade. É, a gente não vai conseguir dar solução a tudo, mas eu estava completamente abolicionista até, até o dia 8 de janeiro. E depois do dia 8 de janeiro, a gente vive essa contradição de como é que a gente consegue se envolver, né, com tantas outras, com tantos crimes e com tantas questões e críticas e avaliações sobre essa justiça tão injusta, né? Mas o abolicionismo penal é uma necessidade a nós. A gente precisa conviver com outras formas de justiça que não os presídios. A gente precisa inventar alternativas penais. A gente precisa cultivar, e ter certeza de que as prisões não são a solução para nada. Para nada. A gente precisa exercitar isso. Que existem outras formas da gente reinventar a nossa sociedade. Sem um projeto pedagógico, sem um projeto educacional, esse país vai cada vez mais se atribuir, cada vez mais punitivista, cada vez mais injusto. E a gente precisa criar uma massa, né, inventar essa massa crítica, fazer com que a nossa formação política ela saia dessa formação humana. Eu não falo nem só da educação, né? Eu falo da educação, da cultura, como formação política, para a gente poder retirar essa cor verde e amarela em cima dessas mentes tão alucinantes, né? E a gente tá amarrado, né? A gente precisa suplantar tudo isso. Queria agradecer teu filme, queria agradecer muito a sua presença aqui. E é uma aula, e a gente fica muito confuso assistindo o filme, porque a gente não sabe para que lado a gente vai, né? E é isso mesmo, a gente tem que bagunçar, né, essas certezas e os nossos achismos cada vez mais. Obrigada, Silvio. Obrigado a você, Paula. Essa foi uma discussão que aconteceu muito durante a realização do filme. Punitivistas
versus abolicionistas. E é uma questão que é muito difícil de dirimir. É muito difícil de você dirimir, dependendo do lado que você esteja na questão. É um absurdo você ver as prisões superlotadas, mas quando você tem notícias de estupradores com requintes de crueldade, a sociedade se pergunta: o que eu faço com isso? E, sobretudo, a família da vítima pergunta: ele não vai ser punido? Então, essa é uma grande discussão que existiu o filme inteiro. Eu cheguei a entrevistar uma abolicionista que faz um trabalho nos presídios e achou um cara que ficou preso 27 anos por equívoco. Por equívoco, até que um outro preso, ele não tinha dinheiro, um outro preso pagou um advogado para ele, então eles acharam o cadastro dele e a pessoa aqui que devia ser presa não era ele. Então, tem esse tipo de absurdos que é o que acontecem até hoje, mas se eu colocasse isso no filme, ia confundir mais ainda. Eu acho que isso é tema para um outro filme. E as pessoas se perguntam o que fazer. Ontem foi condenado um cara a 95 anos de prisão por ter matado o namorado da filha. Ele não gostava, o cara era ator, então ele matou o namorado da filha e os pais do namorado da filha. E aí, o que a gente faz com isso? Então, essa questão não é simples. O direito à revolta, a gente concorda, mas qual revolta? A nossa. A revolta do bolsonarismo nós não concordamos, porque a gente sabe que ela vai nos conduzir a uma ditadura fascista. Então, essas questões, eu acho que elas merecem um filme em si, por isso eu não trabalhei nesse, e eu espero ter o próximo filme, uma parceria mais próxima do Grande Net, porque ele tem mais competência que eu para dirimir essas questões. Isso, de jeito nenhum. Obrigada. Então, a Cris está inscrita. Tá inscrita e depois o Otávio aqui que está aqui com a gente. Obrigada, Silvio. Pode falar, Cris. Boa noite a todos. Boa noite, Silvio. Boa noite. O nome dele não está aqui, mas eu quero ouvi-lo também. Silvio, você já antecipou a minha pergunta com o teu último comentário, porque o que eu iria. Eu perdi o início né, até por questão do som, né? Quem estava. Desculpa o problema técnico. Problema técnico, então não deu para ver o início. Então, assim, primeira pergunta técnica em relação ao conceito de lawfare, que a gente foi a defesa, por exemplo, do presidente Lula, né? O Cristiano Zanin traz esse conceito do lawfare e a gente começou a pensar, não sei se estou equivocado, o lawfare também em várias situações, porque foi todo um efeito dominó de lawfare no sistema judiciário, essas coisas ficaram muito assim escancaradas com a Operação Lava Jato, mas eu gostaria de primeiramente fazer essa pergunta técnica sobre o conceito de lawfare, se foi a partir do que aconteceu, né, de mais de 500 dias de prisão, sem presunção de inocência do presidente Lula, e que, né, ensejou essas outras discussões que você colocou muito bem nesse filme. O filme traz um pouco. Não é que eu fiquei confusa, eu achei interessante, aí ele abre muita janela que eu ia perguntar a você, você acabou já dizendo que vale um outro filme que é discutir a questão do fascismo, porque o que está num plano mais profundo disso aí, a gente pode pensar que a corrupção é estrutural, né, que o judiciário brasileiro, que a gente sempre não só brasileiro, o sistema de justiça como conceito, né, assim como o conceito de Estado, acaba sendo, sempre foi desigual, né?
Mas, assim, o que eu ia perguntar em relação às questões que o filme traz camadas é o que está por trás desse uso indevido do lawfare mais recente, não somente no Brasil, mas no mundo, com essa pegada escancarada de um fascismo também no sistema de justiça. Eu acho que isso tem algo, tem elementos que a gente ainda precisa debater muito, porque a gente está vendo aí, né? Não era novidade o Trump 2, a Europa mais conservadora, a Alemanha, quem diria o que está acontecendo na Alemanha de ter células escancaradamente fascistas, um país que de alguma maneira, mesmo que tardiamente, trabalhou a memória e hoje, com tantos trabalhos de memória, até na América Latina, a gente está vendo essa enxurrada de midiática de apagar com a memória. Então, assim, eu acho interessante a gente discutir isso. Acho que o audiovisual, o cinema, ele tem um poder muito maior do que os livros ou as palavras escritas. Eu acho que o audiovisual ele vai além. Então, é isso. Primeira pergunta do lawfare. E eu faço uma pergunta aqui pública que, de alguma maneira, você já falou sobre isso na apresentação do filme sobre o Brizola, que, aliás, recomendo para todo mundo, que eu adorei esse filme. É, não deu para entrar, e você já respondeu isso, mas eu acho que seria interessante falar que você deu uma temporalidade aqui para esse filme de agora, e não entrou, então, essa discussão do plano de fundo aí do presidente Lula. Imagino que faltou a possibilidade de fazer entrevistas, mas eu gostaria de ouvir também, Silvio, a esse respeito. Obrigada. Opa, tá no mudo, Silvio. Opa, Foi, foi. agora Eu vou responder rapidinho para poder passar a palavra para o Grandinetti, mas, na verdade, o lawfare não é moderno, ele foi organizado e não é à toa que vários dos executores do lawfare, sobretudo o núcleo de Curitiba, foi estudar nos Estados Unidos. Mas ele já existe desde antes e a gente pode dizer, sem sombra de erro, que o mensalão já foi um ensaio do lawfare, né? O mensalão também foi uma barbárie. A esquerda tem vergonha de falar no assunto porque acha que ali aconteceu aquele esquema de corrupção. A narrativa vingou de tal maneira que as pessoas não tocam no assunto. E eu estou com um outro filme sobre o assunto, que também está na internet, vocês podem pegar e assistir, que é o caso Pisolato por uma questão de justiça. Na verdade, o governo do Lula, quando ele assumiu em coalizão com o Partido Republicano, né, que era o antigo PL, o vice-presidente José de Alencar era do PL, eles fizeram um acordo político-econômico e conseguiram financiar, então, as ações políticas e econômicas do governo. Só que ali, para haver crime, havia que provar que havia recursos públicos sendo desviados financiando a ação. O alvo nisso tudo era atingir o Luiz Guxiquem, que era o homem da Secretaria de Comunicação, sindicalista como o Lula, bancário, e aí eles pegaram, então, o Henrique Pisolato, que era o marqueteiro do Banco do Brasil, sindicalista, bancário,
bancário do PCCB, do Banco do Brasil, concursado, de fundador do PT de origem. E aí eles pegaram o Pisolato e disseram que o Pisolato tinha desviado dinheiro para o esquema do mensalão. Se isso fosse verdade, haveria crime. Só que o dinheiro que financiou o chamado mensalão não saiu do Banco do Brasil. Então não houve crime. Mas para poder construir o crime, o Pisolato, como marqueteiro do Banco do Brasil, não podia assinar nenhum documento sozinho. São 3 pessoas. O Joaquim Barbosa, ele desmontou o processo, mandou os parceiros do Pisolato para a primeira instância, engavetou, eles nunca sofreram nenhum tipo de processo. O Pisolato foi condenado a 12 anos de prisão. E esse desvio, depois da auditoria do Banco do Brasil, auditoria da Polícia Federal, auditoria de uma empresa auditora de São Paulo, provou que esse desvio não houve. Então não houve crime. E aquilo tudo foi uma grande armação que acabou com a carreira, com a vida do Pisolato, de alguns outros políticos ligados ao PT, o próprio Jesuíno, Delúbio. E aí, com isso, foi a primeira aplicação de lawfare. Mas daí ninguém quer tocar no assunto, as pessoas têm vergonha de falar o que houve de verdade. E aí nós passamos batido, aí vai para o Petrolão, aí o Petrolão vira a Lava Jato, a direita desmonta a política, elege o Bolsonaro e nós purgamos 4 anos de fascismo nesse país, com as consequências que nós todos lembramos, inclusive a Operação Covid, que para mim foi uma operação de extermínio em massa da população brasileira. Mais de 700 mil pessoas morreram ali porque o governo fascista se recusou a investir em vacinas. Isso aí isso daí é o que aconteceu no Brasil de fato, e o lawfare apenas foi uma forma de organizar esse fascismo. Então, nós temos que discutir. Eu aconselho que vocês vejam o filme sobre o Pisolato, por uma questão de justiça, em que está tudo lá muito explicado. E esse filme é uma consequência do processo da Lava Jato, que também foi uma outra farsa terrível que o Brasil viveu. Grandinet, me salva. Ailton. Me salva. Pode falar. Ô, Silvio, eu não sei se eu vou poder te salvar, não. Olha, a pergunta foi feita em termos técnicos. A Cristiana perguntou o conceito técnico de lawfare. Eu não sou um teórico de lawfare. Há teóricos aí. O ministro Zanin tem um livro sobre isso, de modo que o conceito técnico e o aprofundamento teórico do tema, eu não vou poder satisfazer a Cristiana nesse aspecto. Mas eu acho que ela já respondeu boa parte da questão. Lawfare é a utilização indevida do sistema criminal como projeto político. Então, sintetizando, quando se quer mudar o sistema político, quando se quer, em termos mais práticos, afastar um presidente ou afastar um presidente eleito democraticamente, e já se sabe que não se vai conseguir fazer pelo voto, você engendra uma investigação para afastar esse segmento do poder pelo sistema judicial. Isso é feito com base essencialmente na conquista, na cooptação da opinião pública. Quando você tem a opinião pública do lado da autoridade judicial, da autoridade do Ministério Público e da autoridade da Polícia Federal,
Isso é como que uma autorização tácita para eles fazerem o que quiserem com o processo, com a investigação. Basicamente isso. A opinião pública, uma vez formada, permite que se coloque o processo debaixo do tapete e se tome medidas judiciais que, se, à luz dos autos, não seriam possíveis de serem tomadas. Isso aconteceu na Lava Jato e não foi só a experiência norte-americana que conduziu o lawfare brasileiro, mas foi também a experiência que o Sérgio Moro teve com base no fascismo, na máfia italiana. O que aconteceu para combater a máfia italiana? Era difícil combater a máfia italiana porque a máfia estava infiltrada, muito infiltrada, nos poderes na República da Itália. Então, eles passaram a tentar cooptar a opinião pública. Tendo a opinião pública ao seu lado, a justiça italiana começou a expedir mandados de busca e apreensão e fazer exatamente o que o Sérgio Moro fez aqui: prender as pessoas sem dar chance de defesa e obter delações premiadas. Exatamente o que aconteceu aqui. Então, aqui o que aconteceu? Prendia-se uma autoridade, tipo Palotti, ficou preso 3 anos, não houve denúncia contra ele ficou preso sem denúncia. Ficou preso em excesso de prazo, porque até a Lava Jato ninguém ficava preso cautelarmente indefinidamente. Depois da Lava Jato, isso virou um assunto que a opinião pública chancelou. Ninguém se incomodava mais. Até a Lava Jato, a pessoa não podia ficar presa mais do que 90 dias preventivamente. Depois da Lava Jato, não. Se autorizou que a polícia prendesse quem quisesse, o Ministério Público prendesse, e ficavam as pessoas apodrecendo até fazer uma delação premiada. Então, toda essa experiência que se utilizou, que se trouxe dos Estados Unidos e da Itália, que propiciou a Lava Jato, a lawfare brasileira. Os mesmos problemas que aconteceram na Itália aconteceram aqui. Na Itália prenderam, as cifras eu não tenho mais de cabeça, mas prenderam centenas de pessoas na Itália e condenaram dezenas, porque as outras foram presas injustamente. É isso que acontece quando você esquece o aparato judicial, o devido processo legal, as garantias constitucionais e joga para a plateia. Porque eu disse isso aí no filme, a opinião pública quer o linchamento. É isso, o ser humano quer um culpado. Nós vivemos debaixo da presunção de culpa, não da presunção de inocência. O princípio constitucional da presunção de inocência foi pensado para ser um antídoto contra a natureza humana. Nós fomos educados com base na culpa. A religião é o quê? É construída com base na culpa. O direito é construído com base na culpa. O nosso cérebro é moldado pela consciência de culpa, né? Então, trazer a opinião pública para o lado, isso legitima decisões ilegais, que não poderiam ser tomadas à luz de um processo. Obrigada, Gustavo. Otávio, se você puder vir aqui, vai ser mais legal, porque aí o pessoal vai te ouvir melhor. Pode sentar aqui. Oi, Aí você pode falar eu falo aqui. para cá. Isso. Tá. É, o filme, vamos dizer, o documentário cobre diferentes coisas sobre a Lava Jato. Hoje teve um artigo no Globo, né, me foge, é um cientista político que é articulista do Globo, e escreveu hoje
Mas eu queria só falar rapidamente sobre o que a Paula falou, porque eu acho que é talvez o problema maior, que é o seguinte: hoje eu fui comprar ração para os meus cachorros e os dois atendentes que eu conheço e que são muito simpáticos estavam ouvindo a SBT falando, não, os traficantes eles têm uma vida nababesca enquanto as pessoas de bem. Então, você tem todo, né, uma coisa aí de novo, né, que são o pessoal da direita cobrando sangue. E a Paula falou uma coisa que eu nem, assim, conhecia muito, apesar de eu ser um leitor de jornal, que é o movimento abolicionista. A gente tem uma coisa aqui no Brasil que é meio sem saída. Assim, um horror que tem hoje em dia, quer dizer, porque eu não tenho diploma superior, então um grande medo que eu tinha mais jovem era ser preso. Pois é. E aí eu acho que hoje em dia, tendo 74 anos, talvez eu acho que talvez eu não. Pode começar. Mas eu sou daquelas pessoas, né, que quando eu vejo um carro de polícia, eu tenho medo. A Vera falava que a mãe dela, o que ela falava, olha, gente, vocês, né? E olha que assim, que homem aqui no Brasil tinha, e eu acho que ainda tem, de andar com carteira de identidade, né? E mulher, pelo menos naquela época, assim, a Vera de vez em quando esquece a carteira de identidade, fala, não, não tem problema. Mas a minha coisa é uma loucura, é uma completa insanidade você ter os presídios como é que são aqui, com 500 mil pessoas. Eu nem imagino o que seja você ser preso aqui. Ao mesmo tempo, você está tendo lá em El Salvador, se eu não me engano, com um presidente que ele, assim, é um modelo. O governador de Minas está tocando nisso, é o modelo, é aquele. E, assim, eu não sei, a gente falando, né, qual é a saída. Então, esse filme assim, levantou algumas questões, e essa eu acho até mais, assim, é o grande pavor, eu acho que eu tenho, que é, assim, é tão grande o problema, né, que eu não sei para onde vai. Então, era só um comentário, porque a Paula falou, eu falei, isso aí é um dos buracos negros que a gente tem. Dois, né? Vou comentar, porque a gente não pode sair daqui só na sombra. Pois, então, Não pode. Mas eu acho que, para além das questões que a gente tem com a justiça, a gente tem uma dívida que é a justiça militar. E se a gente começar pelo fim da justiça militar, que é uma justiça que corporativo. corporativa, além de todas os outros corporativismos, mas se a gente começasse pela justiça militar, a gente resolvia uma pequena parte desse problema, porque o presídio não começa pela justiça, o presídio começa pela seletividade do policial militar, que faz o que ele quer e bem entende a partir de uma farda travestida de Estado. E, infelizmente, a gente dividiu as nossas polícias. A gente tem a polícia civil e a gente tem a polícia militar. Viu, Luiz E Eduardo? o fim da polícia militar é onde a gente deveria começar toda essa história, essa trajetória.
né? A gente tem os militares subversivos da ditadura. A gente tem, é outra história, É, mas o fim da justiça militar é é, a única luz que eu carrego para conseguir dar conta do policial que acha que prende, enfia aqueles 40 meninos dentro de um camburão e cometem qualquer coisa até a gente, o Estado, levar esses corpos aos juízes, ao Ministério Público, que já é a segunda chance, né? Porque já primeira ele fica lá, jogado. Depois o juiz, depois o Ministério Público, ou vice-versa, e nessa ordem, mas a Polícia Militar tem que acabar nesse país. É a nossa herança da ditadura que a gente precisa, de alguma forma, é, trabalhar. só duas coisas rápidas. Eu acho que foi o Grandinetti, ou foi alguém que falou que não vai ter Copa, né? E o não vai ter Copa, né? Isso. Tinha um grito, uma palavra de ordem que também ela vai acabar a polícia militar. É isso. Mas uma das, quer dizer, só finalizando, uma das questões aqui é a coisa da legalização das drogas, né? Também. Porque é esse pano de fundo. E nos Estados Unidos, né, você, quando teve a coisa da proibição da bebida alcoólica, né, foi quando o pai do Kennedy, o avô do Kennedy, ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro. Então, né, tem gente que ganha muito. Eu não sei se tem, quer dizer, de novo, no lado sombrio, Sim. se tem saído, né, mas A gente tem que sair com alguma luz. nossa, Eliane, você quer falar também? Eliane, quer falar também? Quer. Pensando, não, eu estava pensando, eu não entendo muito essas questões, mas eu estava pensando que tem uma coisa que é justiça e Estado. Quando você tem uma penitenciária daquele jeito, aquilo não é a justiça que é responsável, é o Estado. Agora, o Estado e a justiça estão juntinhos, né? O que que a gente pode exigir do Estado até que para a justiça funcione melhor? Eu não sei se isso, até onde uma coisa está junto com a outra, eu não sou entendida do assunto, mas eu acho que a gente, como cidadão, eu, quando vejo esse filme, fico afetadíssima. Não que ele seja uma novidade, mas me afeta. Principalmente quando eu vejo entre uma cena e outra o coração lá, né? E a questão do afeto, da justiça. Você teve uma, esqueci o nome dela. André Pachá. É, diz que tem que ser contenção. Eu não sei o que que tem que ser, mas é impossível pensar no ser humano sem afeto. Agora, eu fico pensando qual é a do Estado para que uma justiça. Eu não sei falar isso, eu não sei pensar, eu estou pensando agora, para que a justiça ter condições de funcionar ali. Porque o que, que adianta uma justiça com uma prisão daquele jeito? Cai nos pedaços, sem condição, entendeu? Você até onde vai, onde a gente cobra? Porque está se falando aqui muito da justiça, mas e o Estado? Que Estado é esse? É isso que eu estava querendo falar. Essa entidade abstrata. Quer responder? Quer responder? Ah, Realmente, essas cenas que o Silvio colacionou no sistema prisional, elas são muito, muito impactantes. Mas a gente precisa meditar um pouco sobre isso. Há um sentimento geral na sociedade brasileira que o Brasil é o país da impunidade. Há um sentimento geral. E o choque que nós temos quando vemos essas cenas é que esse sentimento geral não corresponde à realidade. O Brasil está entre os 3 países com maior população carcerária.
Isso em números absolutos e em números per capita. O Brasil está junto dos Estados Unidos e da China. Esse sentimento de impunidade é insuflado por quem? Pelas classes superiores, Dominantes. dominantes, e que comandam o sistema midiático. É muito comum ver âncora de TV, de jornal aí da televisão, dizendo, repetindo que no Brasil não se pune ninguém. Isso é mau jornalismo. Isso é falta de vontade de conhecer o nosso país. Vai numa penitenciária dessa e vê se o Brasil pune pouco, prende pouca gente. Então, as classes altas devem começar a repensar esse seu posicionamento, o que é muito difícil fazer, porque as classes mais altas são naturalmente acomodadas em suas respectivas posições. Mas o início da conversa é essa: é preciso repensar e chegar à conclusão que o Brasil prende muito. E por que prende muito? O Otávio, aqui, que quando sentou aqui, ele tocou no assunto que é fundamental. É preciso repensar a política de combate às drogas. Essa política de combate às drogas é uma política de chacina, é de mortandade e de policiais também. Policiais morrem e a população inocente das favelas também é igualmente atingida. Em troco de quê? O que se ganha com isso? Para satisfazer um percentual da população brasileira que acha que a droga é algo que o diabo espalha aqui, que as pessoas estão dominadas por um demônio, por isso usam droga. É preciso combater o demônio, combatendo o usuário de droga. Nós só vamos matar mais gente e encher os presídios com essa política. Combater a droga, o caminho para combater a droga é quebrar a economicidade do ramo, da estratégia, da economia da droga. Se você sufocar os pontos de venda de droga, você não precisa matar ninguém. Mas se impedir que as pessoas subam para comprar droga, pode ser num prédio da Vieira Soto também. Se impedir que as pessoas subam o elevador para comprar droga, você sufoca, asfixia, porque é uma atividade econômica. Sim. Você tem que quebrar a lógica da atividade econômica, que é o lucro, sem matar ninguém, sem fechar a escola, sem ter bala perdida matando gente inocente. Mas por que o Estado brasileiro não faz isso? Porque a opinião pública não aceita. Esse segmento conservador que está dominando a política brasileira não aceita. Se o Mujica fosse presidente do Exato. Brasil, ele já estaria crucificado há muito tempo, talvez preso na Lava Jato. É isso. Então, a sociedade brasileira precisa se reposicionar, mas é difícil. Quando a quadra atual não é disso. Não é para refletir. Muito pelo contrário, é a ausência de reflexão em prol de um projeto político que é muito mais profundo do que aparenta ser. Na realidade, o que está acontecendo no Brasil e no mundo é a desconstrução de todo o edifício civilizatório que foi erigido após a Segunda Guerra Mundial, de proteção dos direitos humanos, de conceder garantias processuais, processo democrático, dignidade da pessoa humana. Isso tudo foi construído após a Segunda Guerra, em razão do que aconteceu dos holocaustos da Segunda Guerra, da matança que teve. Então, se construiu esse edifício civilizatório. E o que quer a extrema-direita? Derrubar esse edifício civilizatório. É isso que quer a extrema-direita. Quando se ataca o Alexandre de Moraes, o que se está atacando é a tripartição dos poderes de uma república. Que o projeto
desse pessoal é um projeto autoritário. Eles querem governar sem judiciário e sem legislativo, ou com um legislativo que é mantido às custas de emendas parlamentares. Esse é o projeto. Então, quando se exibe um filme desse que tem um mérito do Silvio Temer, que é um dos maiores cineastas brasileiros, quando se critica a justiça, a gente precisa criticar com responsabilidade, porque se a gente critica a justiça, nós estamos justamente contribuindo pela desconstrução ou para a desconstrução desse projeto político pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o que na justiça é criticável? Aí eu acho que vale o diálogo, né? O que da justiça é criticável? E qual é o mérito da justiça nesse momento? Eu começo o filme elogiando o Supremo Tribunal Federal. Quem assistiu de casa perdeu um pouco essa parte. Eu defendo a postura do Supremo, mas defendo veementemente. Porque se não fosse o Supremo, nós já teríamos aqui um governo fascista. Foi o Supremo que deteve, foi o Judiciário que deteve. Como o Judiciário detém uma série de outras coisas que a população não percebe aparentemente. O Judiciário detém o excesso, e aí eu invoco as palavras iniciais do teu pai, a tendência de monopolização no sentido da capitalização do setor de saúde. Os planos de saúde, se não fosse o judiciário, ninguém teria direito à saúde no Brasil, porque eles sistematicamente negam tratamentos contratados, pelos quais a população paga. E é o judiciário que garante. Se você for num plantão judiciário agora, ou vai às 2 da manhã, o que você vai mais encontrar é gente lá pedindo uma liminar, porque o tratamento foi negado pelo plano de saúde. A internação foi negada. Então, o judiciário silenciosamente contribui nisso. E contribui em uma série de outras coisas. No que o judiciário erra quando se deixa envolver por esse clamor dessa parcela que está nos mais altos lugares da escala social e política, clamando por fim dos direitos humanos, né? Não é isso que a classe média e alta quer? O que o Bolsonaro dizia? Direitos humanos é o esterco do país. Dizia isso. E metade do país está com ele pensando nisso. Então, quando o judiciário embarca nessas teses, ele erra. Quando o judiciário aceita ser cooptado por um projeto político para afastar ou tirar a credibilidade de um partido político, o judiciário está equivocado, está errando. Sérgio Moro errou de cabo a rabo. De cabo a rabo. Por quê? A quantidade de erros crassos que ele praticava, a quantidade infindável de erros crassos, permitiu o descrédito de um partido político, e isso é irreversível. O descrédito que o partido teve é irreversível. A duras penas, o PT conseguiu eleger um presidente, mas não tem, está desacreditado e continuará desacreditado sempre, porque fica a lembrança na mente das pessoas. Então, eu era professor de processo penal na época e eu dizia que estava difícil dar aula de processo penal, porque a minha aula era desmentida no dia seguinte pelo Jornal Nacional, dizendo que o Sérgio Moro fez isso, fez aquilo. Estava difícil dar aula. Eu dava uma aula e no dia seguinte o aluno perguntava: professor, se aquilo não podia, o senhor falou ontem que aquilo não podia acontecer. Agora, aconteceu e está todo mundo dizendo que está certo. E eu dizia: quando chegar no Supremo, não vai ser mais certo, vai mudar. Quando chegar no Supremo, isso vai mudar. E foi o que aconteceu. Chegou no Supremo e o Supremo foi Supremo, como o Supremo está sendo Supremo no 8/1. É possível criticar a atuação atual do Supremo? É possível criticar
algumas coisas aqui e acolá, mas o Supremo não está agindo fora das quatro linhas da Constituição, para usar um termo que está sendo totalmente modificado e invertido. Eu critico eu critico a concentração de inquéritos no ministro Alexandre de Moraes. Usa-se para isso um termo técnico, um instituto jurídico que se chama prevenção. Só que esse instituto que permite que o juiz que conheceu de uma causa seja competente para as outras, tem que ser usado com parcimônia. Isso eu critico. Mas o Supremo faz isso porque está apoiado no regimento interno que permite isso, e na legislação que permite isso. Então não está agindo fora, como aconteceu com a Lava Jato, que agiram fora, inteiramente fora do código. Estou falando muito, né, Silvio? Fala aí, por favor. Eu queria você, esse teu supremismo, às vezes me assusta um pouco, porque o Supremo, ele não funciona sempre da mesma forma. Ele funciona de acordo com as circunstâncias. Eles prenderam Lula em segunda instância, com julgamento em segunda instância. Depois reverteu, mudou, não é bem assim. Vamos liberar o Lula. O Fachin deu votos meio complicados. O Supremo, às vezes, não é tão supremo quanto deveria ser. Você não acha, não? Acho, Silvio, eu acho. Eu disse, o que que eu disse? Que neste momento, nessas circunstâncias, quem está salvando o país é o Supremo. Eu não estou dizendo que o Supremo é sempre certo. Eu estou dizendo que nesses momentos críticos, o Supremo foi Supremo. Até com o Lula, no momento que precisou ser Supremo, ele foi Supremo, porque a prisão era ilegal. Ele foi Supremo, né? Por que que não foi antes? Porque a opinião pública não deixava e o Supremo ficou acuado. O Lula emparedou o ministro Teori Zavascki. O ministro Teori criticava as decisões do Sérgio Moro, mas não bateu, não martelou, não canetou, entendeu? Jogou para frente. O Supremo também foi emparedado. É muito difícil lutar contra a opinião pública. O juiz não é imune à opinião pública. É uma luta. O juiz tem que lutar consigo mesmo o tempo inteiro, porque ele vê um jornal, ele lê um texto, tem vizinho, tem mulher, tem filho. Então é uma luta interna, porque ele tem que se abstrair disso. É um treinamento que se exige do magistrado. Mas é difícil ter isso sempre. Em algum momento você claudica. Só que houve uma claudicação geral no Brasil. Os juízes fizeram movimento, manifesto para o Sérgio Moro. Foram como se ele estivesse sendo acuado, pressionado. Pelo contrário, o projeto político dele estava bem claro, era eleger o Bolsonaro desde o início. É, beleza. Silvio, quer comentar? Alguém? Uma bela aula. Eu adorei esse encontro aqui hoje, porque eu acho que até a gente abandonou a pauta do filme e foi para discutir justiça. O filme, vamos lá, o filme cumpriu essa função. Eu Beleza. como cineasta, estou muito feliz. Pô. Silvio, boa noite. Boa noite, Gustavo. Obrigado aí por esse momento, essa discussão aí tão inteligente a respeito desse tema tão complexo, né, que é a justiça brasileira, e eu acho que e toda a engrenagem, né, que amarra isso tudo, né? Então, eu acho que esse filme é fundamental e independente do momento político que a gente passou, que o filme retratou, ou que a gente vem passando atualmente, a gente vê com o passar dos anos que a gente vive os mesmos problemas, né? Eu acho que vão mudando os personagens, vão mudando o momento político, mas as coisas, você vê, essa semana mesmo aconteceu um exemplo, a prisão daquele MC Pose,
né? Eles criticando a prisão, como é que foi feito, o espetáculo midiático, como é que ele foi preso, né? Por ser um, 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 um artista, né? Eu não estou questionando o envolvimento dele, se ele tem esse envolvimento, isso daí a justiça vai provar lá para frente, mas como é que é o tratamento dado na prisão dele, no tratamento de criminosos que, porra, fizeram um estrago muito maior, né, em termos financeiros e, enfim, destruíram famílias, etc., e são tratados com muito mais respeito, né? E também essa questão do sistema prisional, né? Que eu vejo que o próprio Estado alimenta essa questão, essa superlotação prisional, né? Aquilo virou, acho que parece que a indústria prisional virou um grande negócio, né? Virou uma indústria carcerária, né? Virou uma indústria carcerária, porque o próprio policial militar prende um jovem que não tem, às vezes não tem antecedente, foi preso ali com uma, sei lá, com fumando um cigarro de maconha, e aí ele vai preso, é esquecido lá no sistema, né? Como é o caso desse cara que ficou 27 anos preso, né? E isso daí acaba virando uma fábrica de bandidos, isso vai entrando num ciclo, né? Que vai alimentando um sistema. A criminalidade, ao longo do tempo, só foi se sofisticando, né? Porque saíram do tráfico e agora, hoje em dia, a gente já encara um outro sistema que é a milícia. E o próprio sistema judiciário também tem várias falhas em vários sentidos, seja no tratamento que ele dá a uma pessoa que rouba para comer e o tratamento que ele dá para um bandido de colarinho branco, né? Fora as outras questões dos super salários. Hoje a gente viu essa semana a juíza que condenou uma jornalista porque divulgou a folha salarial dela, os vencimentos dela, que é um negócio que é público. Enfim, eu acho que qual a esperança que a gente pode ter? Eu pergunto para vocês dois, assim, né? É, né? Com relação a esse sistema, porque a gente só vê as histórias se repetindo e os problemas se tornando mais complexos e fica muito longe da gente enxergar aí uma resolução disso tudo, né? Uma melhoria, né? E eu acho que a gente vai, espero que não, mas morrer discutindo isso, porque eu não vejo assim a médio e longo prazo como é que a gente vai resolver isso, né? Porque hoje em dia a criminalidade, como eu falei, está se sofisticando, ela está cada vez mais dentro do Estado, né? Cada vez mais, porque eu acho que o maior problema disso tudo, na minha opinião, é a corrupção, né? E a corrupção está em todas as entranhas, né, da sociedade, né? E em todas mesmo, né? Até no judiciário, né? Que a gente essa semana também teve o negócio da venda de sentença, tinha uma quadrilha de judiciário de juízes, embargadores envolvidos, enfim, acho que é uma questão, a grande questão disso tudo, acho que no fim das contas é a corrupção, né? Endêmica no nosso país, né? Acho que é isso. Foi uma mistura de desabafo, provocação. Era tudo online. Vocês querem responder, Silvio, Gustavo, depois a Vera, e aí a gente pode ir encaminhando também para o fechamento. Então tá, que aí vocês. Eu e o Chico estamos falando. Ela É especialista. está privilegiada. Meu Deus! Então, eu sou assim um pouco otimista. Assim, eu vejo assim uma coisa, né? Eu já tenho, né, uma estrada aí de vida e eu sempre dizia para os meus filhos, quando eles eram adolescentes, bem menores, que eu achava isso, que o problema era a corrupção. E aí aconteceu 2013, minha filha era amiga de vários daqueles jovens naquela época, assim, e realmente no início era uma coisa legítima, porque tá, era o governo da Dilma, mas Sérgio Cabral, aquela história toda, e era legítimo. Eles acharam que tinha corrupção e que por que que a passagem de ônibus tinha que aumentar e pulava roleta e tudo, começou assim.
E aí, depois de tudo que aconteceu depois, eu tenho uma sobrinha que é jornalista, em 2020 ela falou assim para mim, não, 2022, ela falou, tia, o menor dos problemas é corrupção agora, o menor problema que a gente tem agora é corrupção. Quer dizer, ela é jovem e ela é jornalista. Não, mas assim, por que que eu não sou tão pessimista? Pelo seguinte, porque a formação social, política do Brasil, se a gente vê, realmente é muito trágica, né? É um país de escravos, é um país que praticamente sempre teve assim uma microelitezinha que dominava tudo, escravizava, torturava. Isso sempre foi assim. Mas a gente teve avanços, eu acho que quer dizer, tem uma coisa assim, vai para trás, vai para frente, mas assim, se você pensar, a época que era a República Café com Leite, a época que teve a proclamação da República, tudo isso era droga, era uma coisa bem ruim, assim, politicamente, assim, a forma como as pessoas mais pobres, né, os ex-escravos, tudo, sempre foram tratados assim. Mas eu acho que aí teve. Getúlio, que fez, também prendeu um monte de gente, torturou e tudo, mas fez algumas leis trabalhistas. Aí acaba Getúlio, que foi a ditadura, aí vem um pouquinho de. Não, o que eu estou dizendo é assim: a evolução ela não se faz numa linha reta. Ah, bom. E eu acho que Sim, bem ou agora mal, sentiu o otimismo. eu acho que Fala bem ou que mal. entendo. Não, assim, eu vou falar com Lula. Antes na história desse país. Teve Bolsa Família, teve preocupação de tirar a criança do canavial, teve alguma preocupação com todas essas questões que as pessoas estão podendo estudar, falar, expor, pensar. E eu acho que está tendo. Então, se tá tendo esse movimento, por mais que tenha havido o Bolsonaro, mas assim, de repente precisa gravar para muitas pessoas abrirem o olho, falar, não era isso que eu achava que era que ia acontecer, né? Então, mesmo que não vai ser uma unanimidade, e as pessoas que detêm muitos privilégios nunca vão querer perder esses privilégios. Mas eu acho que existe um movimento atuante, pensante, coisa que eu nunca vi antes. Assim, você poder ter pessoas se posicionando, fazendo esses filmes. Quando eu vi o Django do Silvio Tendler, assim, eu fiquei, nossa, porque estava acabando a ditadura, né? Falei assim, como, que legal, como é que essa pessoa fez esse filme mostrando, entendeu? Assim, então, e dali para frente, então existe uma esperança assim no fim, uma luz no fim do túnel, na medida em que a gente possa ter as liberdades democráticas, em que a gente possa ter esse movimento de conflito, mas que pode acontecer coisas que nunca aconteceram antes, no bom sentido, né? No bom tanto que Bolsonaro não se criou, ele está inelegível. Tem as forças, todas as forças, mas está podendo haver um movimento, que eu acho que antes nem isso havia, né? É, é complicado sim, porque aí você vê, não são só as classes dominantes, eles conseguem fazer de um jeito que aí tem o tal do pobre de direita, do cara que não quer, ele quer se identificar com o dominante, e aí são pessoas assim, até de classe média baixa, que tem medo dos bandidos, tem medo, porque o cara vai lá, pode matar, pode assaltar, pode. Tem, porque tem gente fazendo isso. Exato, não, mas tem gente assaltando, matando, fazendo. Tem isso. E essas pessoas até elas se sentem mais vulneráveis. Mas está havendo toda uma possibilidade de se falar disso, de se discutir isso, de se tentar. E isso é bom.
nesse sentido que eu sou otimista. Eu acho que antes nem havia. A gente teve, assim, se teve a ditadura militar, então hoje essa ditadura pode ser criticada, pode ser mostrada, por mais que eles tenham tentado dizer que não existiu, existiu e as pessoas estão podendo. Eu me lembro quando eu estava no ginásio, aula de história contemporânea, aula de história do Brasil, era ridículo, a gente não aprendia nada. A gente aprendia assim, proclamação da República, depois as datas e alguns fatos, mas não existia menor. E quando meus filhos estavam no colégio, eu gostava de estudar com eles história, porque eu aprendi um monte de coisa, porque aí os livros eram diferentes. Exato. Então, assim, eu não vejo eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vejo só tudo isso que é ruim a beça que a gente está. Mas a gente está podendo discutir, a gente está podendo falar, tem segmentos a beça da sociedade se mobilizando. Isso é que é legal, entendeu? Isso é importante, porque antes já existia e ninguém podia fazer nada, e ninguém falava nada, né? Então, é isso. Valeu, obrigada, Nery. Então, eu vou pedir para o Silvio é, responder, aí o Rodrigo e a Vera, o Gustavo também. Alguém mais quer fazer alguma consideração, pai? Quer falar alguma coisa também? Não? Então tá. Então, Silvio, Bom, está aberto o microfone? tá? Estamos te ouvindo. Bom, já me despedindo, eu quero dizer que essa noite foi muito interessante, muito boa. Na verdade, é a primeira vez que eu conversei com o Grandinetti sobre o filme. Ele, ele é meio mineiro, às vezes ele não fala, e hoje ele aproveitou para falar, dar o recado. Foi bom. Finalmente, eu acho que ele tem razão em algumas coisas, outras não sei, podemos conversar mais, mas eu acho que foi uma noite muito importante, muito agradável, com a opinião de todo mundo. E eu acho que esse contraditório que se estabeleceu aqui é o que nos faz avançar. Então, sem um contraditório, não tem futuro, né? Se fosse tudo monocromático, seria um momento de tédio, e a gente divergiu, discordou, levantou questões, sai todo mundo aqui pensando para o futuro que a gente quer construir, porque eu acho que o que está em pauta hoje é esse futuro. Nós estamos à beira de 2026, onde o destino vai ser decidido pelos próximos anos. E esse 2026, no fundo, todos nós sabemos que está muito complicado. Esse governo Lula 3 está com muitos problemas. Eu não sou um ingrato por ter recentemente sido condecorado por esse governo com a medalha do Mérito Cultural. Hoje vocês hoje na sala têm um desembargador e um comendador. Então eu fui condecorado semana passada pelo presidente, mas eu digo para quem quiser, falei alto e bom som para o Anselmo Góes, que publicou, que é uma grande caixa de ressonância, as minhas críticas à política cinematográfica desse governo, porque eu acho Isso. que tá patinando, não é o que nós queríamos, não é porque nós ganhamos o Oscar com Ainda Estou Aqui e Cannes com O Agente Secreto que o cinema brasileiro está bem. E eu já avisei ao governo que se não soltarem produção agora, ano que vem vai ser ano eleitoral e nós não vamos ter filmes para apresentar, porque está tudo paralisado. Então, eu tenho advertido, porque é minha responsabilidade como cineasta, como cidadão, dizer não está bom. E eu acho que vale também para essa questão da justiça, porque eu sempre quis fazer esses filmes, esse é o meu terceiro trabalho sobre justiça. Eu fiz os advogados contra a ditadura, eu fiz os militares que disseram não,
fiz o caso Pisolato por uma questão de justiça, fiz agora esse Justiça em Estado de Exceção, talvez porque eu tenha sido um advogado que não se formou, e talvez porque eu acho que a justiça, com todos os problemas, é o último refúgio do cidadão. Quando a gente não tem mais a quem recorrer, qualquer briga de esquina, briga de rua, problema, produto estragado que você compra, eu vou para a justiça, vou falar na justiça. Muitas vezes a gente não vai, porque é um processo longo, demorado, complicado, mas a justiça é o último refúgio do cidadão e por isso ela nos inquieta e preocupa. E eu acho que nós estamos num país muito problemático e o que está acontecendo com a justiça é o reflexo, na verdade, do que está acontecendo com o país todo, que está muito problemático. Eu ando pelas ruas de Copacabana e eu tropeço em milhões de invisíveis. A pobreza se banalizou de tal maneira que a população de rua já não nos atinge. A gente convive com elas como algo inevitável. Então, o país tem que se organizar como governo. Esse Congresso que está aí é muito complicado. O governo está batendo cabeça, a justiça está batendo cabeça, e aí eu sou otimista porque eu acredito que eu posso viver num futuro melhor. Mas para eu viver num futuro melhor, eu tenho que lutar. E esse lutar, no meu horizonte, está 2026. A gente tem que construir candidatos sólidos para enfrentar a direita, evitar a derrota da direita, o fato do Bolsonaro estar inelegível não significa que ele não encontre uma brecha e possa vir a ser candidato, e também não significa que, se ele não for candidato, não surja alguém tão perverso quanto ele, que seja e que tenha uma votação expressiva. E aí a gente tem que se lembrar, sim, que o Brasil está dividido, que a eleição do Lula em 2022 não foi fácil, passou de raspão, passou ali no Photocharter, e a gente tem que pensar o que vai acontecer nesse país daqui para frente, quem serão os candidatos, com que projeto de país em quem nós vamos votar. Vai ter uma reunião aqui no Rio agora, o ex-ministro, ex-governador Tarso Genro está organizando com políticos de todos os partidos para fazer um manifesto em defesa da democracia. Eu só não vou estar presente porque terça-feira agora eu opero a catarata do olho esquerdo, mas já falei que eu estou dentro desse movimento e a gente tem que se organizar para isso. Então, queria agradecer a vocês por esse encontro. O Cineclube, onde for, ele é a minha casa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradecer a vocês e agradecer particularmente o Grande Net de ter incentivado a fazer esse filme. Muito obrigado, Lília. Obrigado a todos e todas. Boa noite. Obrigada, Silvio. Parabéns. Uma honra, uma alegria ter você com a gente. Ô Silvio, eu não sei se a gente vai achar esse candidato a que você se refere, mas uma coisa é certa, meu voto é seu. Nossa, Votar nulo não vale, votar nulo é ruim, pô. para tentar melhorar esse ponto. Não é? Ia ser nada. Então, pessoal, agradecer a presença de todo mundo, a participação. Muito, muito legal, muito emocionante. A gente podia fazer isso mais vezes. Eu quero ver todos esses filmes que você citou. Militares que disseram não, advogados. Eu nunca ouvi falar, eu quero ver todos. Vamos ver todos aqui no Cineclube. Vamos lá. Vamos lá. Então, e o Obrigado. Brizola? Vamos passar o Brizola aqui também? No Quando você Cineclube? quiser, quando você quiser, é só chamar. Então tá bom.
Obrigada, obrigadão por estar aqui com a gente. E vamos repetir isso. Paizão, obrigada, Zezé. Eduardo Lobueno, que está aí com a gente também. Desculpem os problemas técnicos. Eu vou ver se a gente marca um horário alternativo para eu passar só o comecinho do filme para quem perdeu. Beleza? Então tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigada, a Boa luta noite. continua. Falou. Boa noite, viu? Falou. Boa noite. Boa Prazer em noite. conhecê-lo. Boa noite, Prazer em Silvio. conhecê-lo. Boa noite. Boa noite, Silvio. Tchau, Prazer. filha. Tchau. Tchau, tchau, paizão. Tchau, Falou, tchau. falou, Falou. Silvio. Obrigado. Tchau. Isso.